Bom dia. Esta semana, duas importantes instituições completaram 25 anos de existência em São Carlos, o Parque Tec e a Embrapa Instrumentação Agropecuária. A marca do trabalho desenvolvido durante todo esse tempo é o número de inovações na área de tecnologia, descobertas que já fazem parte do dia a dia de muita gente. E você acompanha agora uma reportagem sobre as contribuições da Embrapa nesse processo. Uma página na internet que interage com os deficientes visuais. A ferramenta foi desenvolvida na Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois de 15 anos de pesquisa, e recebeu certificação internacional. Agora também pode ser usada no site da Embrapa. Eu posso, então, abrir aqui meu laptop, acessar qualquer homepage, ler qualquer conteúdo que esteja na internet. Quer dizer, a mudança é radical. Além do site, foram lançados 3 novos programas de computador. Este ajuda nos estudos de raízes e fibras vegetais. Este outro pode ser uma importante ferramenta no combate a pragas. O terceiro pode ser usado no monitoramento de grandes propriedades e identificar a necessidade de aplicação de insumos. Todos eles são softwares de diagnóstico por imagem e que auxiliam, de uma forma ou de outra, a monitorar pragas, doenças, o desenvolvimento da cultura como um todo. A Embrapa Instrumentação Agropecuária de São Carlos é responsável por 1/3 das patentes das 43 unidades da Embrapa de todo o Brasil. São ao todo 37 novas tecnologias desenvolvidas ao longo de 25 anos de história. 20 delas já estão sendo utilizadas pela indústria e produzidas em larga escala. Como ultrassom para a detecção de prenhez, técnica emprestada da medicina e agora empregada na pecuária. Cerca de 6.000 aparelhos já estão nas mãos de pecuaristas de todo o Brasil e de países da América Latina. Outra pesquisa que atingiu mais de 1.000 produtores rurais é a fossa séptica biodigestora, um sistema barato e eficiente que evita a contaminação do lençol freático e produz um adubo orgânico que pode ser usado em hortas e pomares. E para que essas inovações cheguem ao mercado, é preciso também investir numa habilidade que nem sempre os jovens pesquisadores têm. Em São Carlos, uma das possibilidades para que os jovens ingressem no mundo dos negócios é o Parque Tec, que também completa 25 anos. Uma pesquisa feita em 43 países, divulgada pelo Sebrae, mostra que aqui existem 4 milhões de jovens entre 18 e 24 anos que decidiram apostar na própria empresa. Uma fatia de 25% do empreendedorismo brasileiro. No ranking mundial, o país fica atrás apenas do Irã e da Jamaica, onde faltam postos de trabalho. No Brasil, somente 1 em cada 3 empreendedores abre negócio porque não consegue um emprego. Os outros 2 são pessoas com maior renda e escolaridade e que enxergam a oportunidade como forma de serem bem-sucedidos. E não é preciso estar nas grandes capitais. No Parque Tec, incubadora de empresas de tecnologia de São Carlos, estes 4 amigos montaram uma empresa de design em 3D. Estão há 2 anos no mercado e já começam a colher os frutos da iniciativa. É legal que a gente está com o empreendimento sob o nosso domínio, né? Isso que é legal de empreender, né? É mais difícil que você começar, eu acho que é bem mais difícil do que você ter um emprego comum, né? Só que é bem mais compensador no final. E para falar sobre as inúmeras contribuições do Parque Tec e da Embrapa Instrumentação Agropecuária para o desenvolvimento da pesquisa e inovação, estão aqui no EPTV Comunidade o presidente do Parque Tec, Silvio Goulart Rosa Júnior, e Álvaro Macedo, chefe-geral da Embrapa Instrumentação Agropecuária. Bom dia aos dois, parabéns aí pelos 25 anos, não é pouco tempo, né? 25 anos é uma vida. Então gostaria de começar com o professor que narrasse um pouquinho desses 25 anos aí, nesses 40 minutos que nós temos aí pela frente. Bem, eu primeiro agradecer, nós estamos realmente em festa junto com a Embrapa, no nosso jubileu de prata. O Parque Tec é uma entidade pioneira que foi criado pelo CNPq dia 17 de dezembro de 84, então essa semana nós estamos literalmente completando nossos 25 anos, para fazer justamente ser uma ponte, um dicionário entre o mundo da academia e a sociedade lá de fora. E digo uma ponte de ligar esses 2 mundos, um dicionário também que pudesse servir de intermediário entre as 2 linguagens. E nós começamos fazendo isso imediatamente. Em janeiro de 85, nós incubamos a primeira empresa da América Latina, que é a Optoeletrônica, e que tem um papel fundamental aqui em São Carlos. Hoje é uma empresa de porte médio, que esse mês também ganhou o prêmio
da empresa de porte médio mais inovadora do Brasil, um prêmio do governo federal através da FINEP. Outro prêmio que nós ganhamos, como empresa graduada também nossa, ganhou esse mês, nos ajudando nessa celebração, foi a Anamox, uma empresa que ganhou da revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, mostrando o vigor, a pujança que existe dentro das universidades, dentro das Embrapas, do conhecimento que está sendo gerado e sendo transferido via criação de empresa. Hoje, conhecimento é riqueza, e a riqueza tem que ser multiplicada, distribuída, usufruída. E a empresa de base tecnológica tem um papel fundamental nesses esforços. E São Carlos se distingue por ser sede das duas universidades padrão mundial, que é a Universidade, a USP de São Carlos e a Federal, duas unidades da Embrapa, né, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que tem 40 e poucas unidades, tem duas aqui em São Carlos, formando um quadripé fortíssimo de geração de conhecimento. E o Parque Tec como instrumento, né, aliado com essas entidades, um instrumento de ajudar na transferência de tecnologia via criação de empresa, via apoio a esses empresários que acabamos de ver na reportagem, de democratizar oportunidades. Então, nós estamos fazendo um tic-tac do sucesso. Apostar no talento, primeiro ter o talento das pessoas, a vontade de empreender. E talento é a coisa mais preciosa que nós temos que ver. Garimpar esses talentos, apoiar essas pessoas e ajudar elas a desabrocharem. O I seria inovação, né? Inovação como o elemento que moderniza os produtos, os processos. O A da coragem, a coragem de empreender, de assumir risco. O T do TAC seria trabalho, né? O trabalho árduo, porque nada será feito sem trabalho. As nossas duas unidades, nossos colaboradores todos, são uma demonstração de que é importante ter um plano a longo prazo e trabalhar nisso. O outro lado é a ambição. Ambição não como um vício, como um pecado, mas a ambição de ficar rico. E ficar rico de uma maneira diferente do Brasil do século XXI. A riqueza sendo gerada pelo conhecimento, como eu já falei, e como um instrumento socialmente e ambientalmente justa, sem predar. Né? A história do Brasil é uma história dos 5 séculos do passado que não pode ser repetida no futuro. E ambientalmente também nós temos uma tradição muito ruim, tá certo? Nós estamos colonizando os trópicos de uma maneira bastante destrutiva. E o A da conquista, né, do sucesso, da vitória. Então, isso é que nós estamos celebrando nesses 25 anos. Nós estamos chegando a uma fase importante e temos 25 anos para frente, que eu vou falar daqui a pouco, um projeto bem definido, bem claro, com as metas e objetivos. E no século XXI, a nossa região toda, que é uma região talvez a mais rica, a mais potencial, de potencial de desenvolvimento rápido do que o Brasil tem, esse interior de São Paulo, esse miolo aqui de São Paulo, da região central, baseado nas instituições que já tem, na infraestrutura que já existe, nas organizações sociais que existem aqui, como que em um intervalo de tempo curto nós podemos avançar e alcançar uma situação de região completamente desenvolvida. E nesse processo, professor Silvio explicou, como é que o senhor vê a participação da Embrapa? Esses 25 anos, a gente não pode dizer que foi uma coincidência, né? Porque, na verdade, já existe um clima favorável. Mas, ao mesmo tempo, a data exata de 25 anos, como é que o senhor encara? Foi realmente fruto de quê? São aquelas coincidências que eu entendo que esse nosso caldo, eu tenho chamado de caldo cultural tecnológico, que São Carlos possui. Com essas duas universidades já citadas, Federal, USP, e mais esse ambiente de empresas de base tecnológica, a Parque Tec, a Embrapa, Instituto Internacional de Ecologia. Então, existe esse meio que favorece que essas coisas aconteçam. Então, ele foi amadurecendo ao longo desse tempo, e eu acho que ali naquele começo dessa etapa, porque, como disse o professor nas nossas conversas anteriores, começou um pouco antes, porém esse boom começou a ocorrer aí há cerca de 30 anos mais ou menos para cá. Parece que era um momento que existia uma maturidade mínima para que as coisas acontecessem. E essa maturidade mínima deu esse embrião que gerou duas instituições. É tão próximo que é um dia de diferença um do outro. Um faz aniversário no dia 17 e o outro no dia 18. E para a felicidade nossa. Porque nós temos hoje as duas instituições, cada um no seu nicho, agindo de maneira muito parecida.
O professor fala de inovação, o Embrapa está trabalhando também com inovação. Ele fala de a gente colocar essa competência, tirar essa competência desse meio acadêmico e levar a problemas práticos que demandam soluções objetivas e não só de discurso. E é o que acontece com a Embrapa, e em particular com a Embrapa Instrumentação, quando ela utiliza o conhecimento de base tecnológica, novas formas de aplicar conhecimentos anteriores numa solução, numa situação nova que é a agricultura. Então a gente age de uma maneira muito parecida de levar o conhecimento ao nosso público-alvo, que de uma maneira mais geral é a sociedade. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, vou pedir para os dois para que deem exemplos, assim como aqueles que a gente viu nas duas reportagens, de coisas que realmente transformam a vida de você que está aí nos assistindo. Até já!